Quais são os cargos e salários oferecidos por um setor de manutenção dentro de uma empresa? Se você quer saber mais sobre isso, então fique aqui no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o engenheiro David Souza, professor e consultor aqui da Modular Cursos. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre cargos e salários dentro do setor de manutenção, já que muita gente tem dúvida, afinal, isso é uma coisa que acaba variando bastante. Mas como assim acaba variando bastante, professor? Isso acontece bastante porque os cargos e os salários vão depender principalmente do tamanho da empresa. Então, quanto maior a empresa, maior a distribuição de cargos e também geralmente você pode atingir salários maiores. Mas também vai depender do seu nível de expertise ou o seu nível de conhecimento, de domínio sobre o assunto. Se você tem pouco conhecimento, provavelmente você vai começar como um nível júnior, como um assistente ou auxiliar. Agora, se você já tem muito conhecimento na área, você já está qualificado, já utiliza as melhores metodologias do mundo, como a TPM, WCM, RCM, PCM, Lean, também a melhoria contínua, Kaizen. Se você já aplica tudo isso, então você já está num outro patamar e pode se destacar ainda mais. Mas no vídeo de hoje eu reuni aqui os principais cargos que a gente tem dentro do setor de manutenção e os salários médios do mercado para que você possa conferir aí se você está recebendo dentro da média do mercado e como que você pode fazer então para alcançar novos cargos, novos salários para chegar naquilo que você realmente merece. Então, começando pelo começo, a gente tem ali os cargos mais básicos dentro do setor de manutenção, que são os assistentes, auxiliares e os estagiários de manutenção. A essas pessoas competem a atividade de dar o auxílio, de dar o suporte. Então, elas vão sempre estar sendo monitoradas por alguém de perto. Por exemplo, um auxiliar mecânico. Provavelmente ele vai ser aquela pessoa que vai ser responsável por carregar algumas ferramentas, abrir e limpar alguns equipamentos, fechar alguns equipamentos, fazer algumas trocas simples, algumas lubrificações. E ele vai dar suporte ao técnico mecânico. O técnico mecânico é aquele então que vai ter o conhecimento mais perito ali do seu equipamento. Então, geralmente, no setor de manutenção se começa nessas áreas de auxiliar, assistente e até mesmo estagiário. É interessante que também você pode ser um assistente administrativo dentro da manutenção, para cuidar às vezes de alguma documentação, de alguma coisa de encargos e salários, cuidar para que o time de manutenção possa estar cuidando da saúde e segurança do trabalho, para abrir um APT e realizar uma ASO, às vezes trabalhar na parte das ordens de serviço, de pedir ou não algum material para almoxarifado, então também isso pode acontecer. E também você vai ter os auxiliares de PCM, ou os assistentes de PCM, que são aqueles que vão dar suporte na hora de fazer a programação da manutenção. Às vezes eles vão observar as demandas, as necessidades, aquilo que foi levantado pelo solicitante, para poder dar todo o suporte para que o PCM possa fazer a programação da manutenção. E a esses auxiliares, assistentes, geralmente a faixa salarial começa em R$ 1.700 e vai até R$ 2.500. Depois nós temos os técnicos em manutenção. Nós temos aí técnico eletricista, técnico mecânico, técnico em edificações ou na área civil, técnico de automação. Então são várias as formações técnicas que você pode ter. E geralmente para você ser contratado como um técnico de manutenção, é fundamental que você tenha formação técnica na área, que você tenha essa especialização técnica. E é você que será o responsável, então, por fazer as intervenções no equipamento, as manutenções corretivas, as manutenções preventivas e as manutenções preditivas, além de estar capacitado e habilitado nas inspeções e nas lubrificações. Então, o técnico ele precisa saber quais são os parâmetros do equipamento, como que o equipamento opera de forma adequada e também como fazer essas manutenções e esses reparos. E o salário de um técnico varia entre R$ 2.500 até R$ 4.000. Ainda na linha dos técnicos, nós chegamos agora no técnico em PCM. Assim como nós temos o nosso técnico que está lá na área executando as atividades de manutenção, nós também temos o técnico de PCM, que geralmente é alguém com uma formação técnica, tanto mecânica, elétrica, automação, que ele vai trabalhar na parte administrativa da manutenção, elaborando os planos de manutenção, fazendo a programação dos técnicos e gerando os indicadores de manutenção para fazer o controle.
Geralmente esse técnico em PCM ele pode ter uma formação como técnico ou até mesmo já uma formação na área de engenharia, ou também é bem comum na área de administração. E ele recebe entre R$ 2.500 até R$ 4.000 a R$ 5.000. Depois nós chegamos no cargo de analista de planejamento e controle de manutenção ou analista de PCM. Esse cargo ele já vai requerer uma formação mais especializada, geralmente uma formação na área de engenharia ou nas áreas de administração. O PCM, então, ele vai ser o coração da manutenção. É ele que vai bombear para todo o corpo, todo o organismo da manutenção, as ordens de serviço, os cronogramas, as paradas de equipamento, todas as janelas e intervalos. É o PCM que vai calcular o OE, a eficiência global do equipamento, que vai estar preocupado com a qualidade, com a performance, com a disponibilidade e com a confiabilidade dos equipamentos e dos ativos. Quando você fala de um analista de PCM, esse profissional ele precisa ter muito conhecimento do equipamento, muito conhecimento do processo, mas também ele precisa ser muito bom em análise de dados, porque ele tem que juntar muitas informações dos equipamentos, informações dos apontamentos técnicos e transformar toda essa informação em conhecimento para, a partir desse conhecimento, entender as oportunidades de melhoria e aí sim implantar melhorias. E geralmente o salário de um analista de PCM varia entre R$ 3.000 até R$ 8.000. Agora nós temos os engenheiros de manutenção. Os engenheiros de manutenção eles vão estar responsáveis por algo mais técnico do equipamento, desenvolver alguns procedimentos diferenciados, achar a causa raiz de problemas, atuar na eliminação das falhas, dos desperdícios, dos defeitos. Eles podem então trabalhar elaborando novas peças, novos componentes. Eles podem também trabalhar com fornecedores internacionais, nacionalizar peças, substituir peças diferentes por equivalentes, fazer toda uma análise de spare parts do equipamento. Então, esse profissional ele precisa já ter um conhecimento um pouco maior. Por isso é necessário pelo menos uma formação na área de engenharia e é recomendável também alguma pós-graduação na parte de engenharia de confiabilidade, engenharia de manutenção ou até mesmo formações na área de Lean Six Sigma ou também em Lean Manufacturing. E o salário desses profissionais pode variar entre 7 até R$ 12.000. Agora nós chegamos nas áreas de liderança, onde nós temos, por exemplo, os supervisores. Você pode ter um supervisor de PCM, você pode ter um supervisor dos técnicos, você pode ter um supervisor de manutenção. Vai depender do tamanho da sua empresa, de quantos funcionários tem em cada setor. Mas geralmente esse profissional ele é a pessoa que faz a gerência dos times. É ele que controla os times, a aderência à programação, a efetividade das atividades, também toda a parte de engajamento de pessoas, de formação. E esse profissional, ele também pode ser da área técnica, mas ele também pode ser de uma área de humanas com uma formação na área de administração. Esse tipo de profissional, ele pode começar ganhando ali entre 5 a 6 mil reais e chegando, dependendo do tamanho do time, se ele tem muita gente para gerenciar, até 12, 13, 14 mil reais. E aí agora a gente chega na parte de gestores, o gerente, o coordenador, superintendente, que são pessoas aí que vão gerenciar tudo isso junto, vão gerenciar vários supervisores, vários PCMs, vários engenheiros, e aí essa pessoa precisa ter um know-how já muito grande dentro da manutenção, podendo ganhar aí salários até R$ 30 mil. Então olha só quantas oportunidades a gente tem de crescimento de cargos e salários dentro da manutenção. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like, curte e compartilha esse vídeo aqui e até a próxima.